Olá, tudo bem? Eu me chamo Newton Barreto. Estou apresentando para vocês o curso Deixe a Bíblia Falar. Esta é a nossa terceira lição do quarto módulo que tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre a parte do homem na salvação da alma. E esta lição trata de o discipulado para obedecer a tudo o que ele ordenou. Segundo o Novo Testamento, o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Crer, arrepender-se de seus pecados e ser batizada para perdão de pecados. É desta forma que se atravessa a ponte que Jesus construiu para reconciliar ou ligar novamente o homem com Deus. E depois do batismo, como deve ser a vida da pessoa que foi salva e perdoada? Há algum compromisso a ser assumido em resposta ao Evangelho de Jesus? Ou a pessoa pode continuar vivendo da maneira que vivia antes? Primeiro, vamos observar na Bíblia que o salvo é um discípulo de Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, vão e façam discípulos ou seguidores. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 28 e leiamos versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Encontramos aqui as seguintes palavras de Jesus: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. A palavra discípulo tem este significado também, seguidor. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A ordem, então, tem um segmento. A ordem tem uma ordem: fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a obedecer a tudo o que Jesus tem ordenado. Jesus tem esse desejo, essa expectativa daqueles que aceitarem a proposta de salvação. Ele espera que estes obedeçam a tudo o que ele tem ordenado. E é claro que para isto se tornar possível, o salvo precisará ser um seguidor dedicado. Dedicado quer dizer consagrado, devoto, esforçado. O termo mais usado no Novo Testamento para descrever os salvos é o termo discípulo. Em Atos capítulo 6, versículo 2, a igreja é chamada de a comunidade dos discípulos, na tradução da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Aqui na nova tradução na linguagem de hoje, em Atos capítulo 6, versículo 2, nós encontramos a expressão o grupo dos seguidores. Atos capítulo 6, versículo 2. E aqui nós lemos: então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores. Todo o grupo de seguidores. E é aquela ocasião em que eles irão dizer que não deveriam servir às mesas, deixando de anunciar a palavra de Deus às pessoas. O que é a igreja? A igreja é o grupo de discípulos, de seguidores de Cristo. E no versículo 7, na Almeida Revista e Atualizada, dirá que crescia rapidamente o número de discípulos. Na nova tradução na linguagem de hoje, nós lemos: a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, o número de seguidores ou dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. Seguidores ou discípulos. Em Atos capítulo 11,
versículo 26, está dito que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Lerei agora na Nova Versão Internacional. Atos 11, 26. E aqui nós lemos o seguinte: e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, antes de serem chamados cristãos, os seguidores de Jesus eram chamados de discípulos. Os salvos, os membros da Igreja de Cristo, eram chamados de discípulos. A palavra cristão, na verdade, aparece no Novo Testamento apenas 3 vezes. A palavra discípulo aparece 258 vezes no Novo Testamento. E o que significa a palavra discípulo? Significa seguidor, como já vimos, significa aluno, significa aprendiz. Um aprendiz que procura reproduzir ou imitar tudo o que o mestre faz. Um aprendiz que procura seguir fielmente as instruções e ensinos de seu mestre. Mas você me perguntará, ou poderia me perguntar, imitar, se assemelhar, parecer com Jesus? Mas isto não é um alvo, um objetivo, uma meta grande demais? Sim, é. Mas é exatamente isto que significa ser discípulo dele. Nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 10, versículos 24 a 25, ele deixou claro, essas palavras dele deixam claro qual é o alvo, qual deve ser o alvo do discípulo. Mateus 10, 24 a 25. Eu vou ler na NVI, onde está escrito: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E no versículo 25, Jesus disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então Jesus disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Este deve ser o nosso alvo, a nossa meta, propósito, finalidade. E de todo o discípulo, de todo o seguidor, a meta, a finalidade, o propósito é ser como o seu mestre. Em outro texto da Bíblia, 1 João capítulo 2, versículos 4 a 6, nós temos o estabelecimento, de novo, desse alvo, dessa meta, desse objetivo. Qual é o objetivo do discípulo, do seguidor? 1 João capítulo 2, versículos 4 a 6. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Se alguém diz: eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Se eu sou um seguidor, se eu sou um discípulo, devo viver como Cristo viveu. E estas palavras são muito parecidas com as que Jesus mesmo falou em João capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31, onde Jesus disse: então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade,
e a verdade vos libertará. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Mas qual é a condição? Se continuarem a obedecer aos meus mandamentos ou ensinamentos. Às vezes, as pessoas nos comparam com familiares, com os nossos pais, por exemplo, e encontram várias semelhanças. Observam, olham para um, depois observam, olham para o outro e dizem: você é a cara dele. Os olhos são idênticos, é a mesma maneira de andar. A boca parece a cópia. E fazem outras observações deste tipo. Mas, e se alguém nos comparasse com Jesus? E se alguém comparasse um seguidor, um discípulo, com o seu mestre? Poderia haver alguma semelhança? Deveria haver. Se alguém observasse Jesus por alguns dias e depois nos observasse, ou me observasse por alguns dias, a que conclusão chegaria? Esta pessoa poderia dizer que você e eu nos parecemos com Cristo, que há algo de Cristo em nós? Em vez de dizer, você é a cara dele, os olhos são idênticos, será que poderia dizer as atitudes são as mesmas? Será que poderia dizer, veja, a maneira dele ou dela tratar os outros é idêntica à de Jesus. Ele ama ou ela ama como Jesus. E outras semelhanças? Deveria, porque o alvo do discípulo é ser como seu mestre, é viver como Jesus viveu. Qual é o nosso alvo maior, mais importante na vida? O significado básico da palavra santo é separado ou diferente. O cristão deve ser diferente. A maneira de viver do cristão, do discípulo, do seguidor, deve ser diferente, deve dar para notar o nosso interior, o nosso caráter deve ser diferente. O que o mundo deve ver em quem crê em Cristo é a manifestação das qualidades interiores e espirituais de Cristo. Quais são estas qualidades? Por exemplo, aquelas presentes nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 6, porque aquelas também são qualidades presentes na vida de Cristo: humildade, compaixão, mansidão, justiça, misericórdia, pureza, pacifismo e fidelidade. Porém, Jesus não disse que espera que dentro de uma semana ou um ano o novo seguidor seja exatamente como ele, mas sim que o novo seguidor deve procurar ser como ele e ir progredindo, melhorando com o passar dos dias. A história da salvação de um seguidor não termina com a sua saída das águas do batismo, quando ele recebe aquele presente, aquele dom gratuito dado por Deus, que é o perdão dos seus pecados. A história da salvação começa aí, e é uma longa caminhada que durará toda a vida da pessoa. E como a Bíblia diz, ela deve confirmar o seu chamado e eleição durante sua jornada aqui na terra. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10, na Almeida Revista e Atualizada, dirá: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O seguidor precisa obedecer a Jesus como um discípulo fiel durante toda a sua vida, toda a sua jornada, toda a sua caminhada aqui na terra. Mas, para conseguir obedecer a Jesus como um discípulo, como um seguidor fiel, durante toda a vida aqui na terra, é necessário fazer algumas decisões, desenvolver algumas atitudes, modo de proceder, comportamentos. Isto é muito importante para não tropeçar ou cair durante a caminhada até os céus. Que decisões, atitudes,
modo de proceder, comportamentos são estes que nos ajudarão a permanecer fiéis até o fim da caminhada que se inicia no batismo? Em Lucas, capítulo 14, Jesus orientou os que desejavam segui-lo, explicando o que precisavam fazer para serem discípulos bem-sucedidos ou conseguir bom resultado e não fracassar na caminhada. Lucas capítulo 14, no versículo 25, dirá que uma grande multidão seguia Jesus. Aqui diz, certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. De fato, quando Jesus esteve aqui na terra, muitas pessoas o seguiam. Alguns o seguiam, talvez para ver algum milagre ou receber algum milagre. Talvez houvesse também entre a multidão curiosos que gostariam de satisfazer sua curiosidade com respeito a este homem tão falado, tão comentado. Houve também, de acordo com João 6:26, os que seguiram Jesus por causa de comida, naquela ocasião, logo após a multiplicação dos pães. Mas certamente, entre esta grande multidão, ou estas multidões que frequentemente acompanhavam Jesus, também havia pessoas que, sinceramente, procuravam seguir, se tornarem seguidores dedicados de Jesus Cristo. De qualquer forma, Lucas registrou o momento em que Jesus voltou-se para a multidão, não para festejar, dizendo, olha que bom que todos vocês estão me acompanhando, que bom ter tanta gente aqui, talvez eu fizesse isto se estivesse lá. Porém, Jesus voltou-se para a multidão que o seguia para dizer o que era necessário, requerido, exigido, indispensável para alguém se tornar um discípulo verdadeiro e ter bom resultado na caminhada de seguidor. E quais são estas condições, requisitos, exigências para que alguém seja um discípulo bem-sucedido ou que tenha um bom resultado na sua caminhada de seguidor? Ele começa com o versículo 26, que aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje, dirá o seguinte, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a seus filhos, aos seus irmãos, às suas irmãs e até a si mesmo. Na Nova Versão Internacional dirá, se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus usa nas duas versões a partícula condicional da língua portuguesa, se, que quer dizer no caso de ou se porventura. Jesus usa esta partícula condicional nas frases em que explica o que é necessário para alguém ser um discípulo. Se alguém vem a mim e não faz certas coisas, não pode ser meu discípulo. E esta é uma afirmação muito forte, feita pelo Mestre, quando diz, não pode ser meu discípulo. E isto deve chamar nossa atenção, porque Jesus está falando sobre coisas essenciais, realmente necessárias, indispensáveis, para que aquele que pretende segui-lo seja bem-sucedido e consiga fazer isto com sucesso, com êxito. Então, qual é a primeira condição
para sermos discípulos fiéis de Jesus? Amar a Jesus acima de todos os outros e até de si mesmo. Jesus começa falando sobre a necessidade de amá-lo acima de todos os outros e até mesmo de si próprio. Todos temos muitos relacionamentos de extremo valor e importância. Todos temos pessoas muito próximas a nós que amamos muito. Porém, se desejamos seguir a Jesus, ele precisa ser aquele a quem mais amamos e honramos, respeitamos e engrandecemos nesta vida. É importante notar que Jesus não usou aqui em Lucas 14, 26, como referência ou exemplos, pessoas que estão um pouco mais distantes em nossos laços familiares e emotivos. Jesus não disse que temos que amá-lo mais do que tios, primos ou sobrinhos. Jesus disse mais do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ou não poderemos ser seus seguidores. O desafio é grande, a dedicação é total, irrestrita, completa a Jesus, acima de qualquer outra pessoa. E é sempre possível que pessoas a quem amamos sejam contra a nossa fé. E nesse caso, nos forcem a fazer uma escolha. Sabe o que acontece nestes casos? Escolheremos aquele a quem mais amamos. Às vezes, seguir a Jesus não por desejarmos ou procurarmos isto, mas nos custará e nos custa o afastamento de pessoas a quem muito amamos. Às vezes temos que nos afastar porque a pessoa não nos deixa outra escolha. Por exemplo, quando um amigo muito próximo está sempre envolvido ou participando em atividades proibidas para o discípulo, é inevitável um afastamento. Ou quando a própria pessoa se afasta por não aprovar nossa decisão de seguir a Jesus. Em Mateus, capítulo 10, Jesus fala a mesma coisa usando outras palavras para se referir à necessidade de colocá-lo acima de todos os outros. Mateus, capítulo 10, aqui nós leremos as seguintes palavras. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 37. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não podemos e não devemos deixar de fazer o que é certo, ou seja, seguir a Jesus Cristo, porque um ente querido ou um membro da família não está fazendo o mesmo, ou porque este membro da família seja contra a nossa decisão de seguir a Jesus. Precisamos fazer uma escolha em prol da nossa salvação, em prol da eficácia ou do sucesso da nossa vida de discípulos. Precisamos fazer uma escolha e decisão, e é justamente a de amar a Jesus mais do que a todos os outros. Isto será o melhor para nós, como seguidores de Cristo, mas também será o melhor para os outros, porque se amarmos a Jesus, teremos melhores condições de servir a estas pessoas amadas e dar um bom exemplo para elas de como a vida deve ser vivida. Mas
se amarmos a outros mais do que amamos a Jesus, não deixaremos Jesus atuar, agir, influenciar nosso viver, nos conduzir, nos dirigir, mudar nossos pensamentos. E, finalmente, não poderemos ser discípulos de Jesus. Jesus disse: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Em outras versões, a frase é: não pode ser meu discípulo. Não consegue, porque sempre haverá algo ou alguém entre o seguidor e Jesus. Jesus mesmo disse que a nossa obediência a Ele dependerá da intensidade ou tamanho do nosso amor por Ele. João capítulo 14, vou ler na NVI, João capítulo 14, versículos 23 e 24. E aqui dirá o seguinte, João 14, 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele, faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então Jesus declarou que se alguém o ama, faria o quê? Guardaria a sua palavra. E declarou que aquele que não o ama, não guardará as suas palavras. É necessário amar a Jesus para nos tornarmos discípulos obedientes. Essa é a primeira condição, a primeira necessidade para sermos discípulos que guardam todos os seus ensinamentos, que são fiéis a Jesus, que o obedecem. Essa é a primeira condição para sermos discípulos fiéis e bem-sucedidos do Mestre, amá-lo acima de todos os outros e também de si mesmo. Veremos a próxima condição no próximo vídeo. Vejo você lá. Até já!